Seja muito bem-vindo ao Bíblia, Papel e Caneta. O texto hoje é Neemias, capítulo de número 6. Nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 5. Neemias, capítulo 6. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 5. Os inimigos conspiram para surpreender e intimidar Neemias. Sucedeu mais que, ouvindo Sanbalate, Tobias, Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até esse tempo não tinha posto as portas nos portais, Sanbalate e Gesem enviaram a dizer: vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias, no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. E enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria essa obra enquanto eu a deixasse fosse ter convosco? Da mesma maneira, enviaram a mim 4 vezes, e da mesma maneira lhe respondi. Então Sanbalates, da mesma maneira, pela 5ª vez, me enviou ao seu moço com uma carta aberta na sua mão. Eu vou ler só para melhorar a compreensão, tá bom? Mas a gente vai ficar até o 5. E na qual estava escrito: entre as gentes se ouviu, e Gesem disse, que tu, judeus, intentais revoltar-vos pelo que edificas o muro, e que tu te farás rei deles, segundo estas palavras, e que puseste profetas para pregarem de ti em Jerusalém, dizendo: este é rei em Judá. Ora, o rei o ouvirá, segundo essas palavras. Vem, pois, agora e concitemos juntamente. Porém eu enviei a dizer-lhe: de tudo que diz, coisa nenhuma sucedeu, mas tu teu coração inventas. Porque todos eles nos procuravam atemorizar, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, esforça as minhas mãos. Ok? Eu acabei de ler Neemias capítulo 6. Eu li do verso 1. Vou ficar até o 5, mas eu li mais alguns versículos aqui para melhorar a compreensão. Como o texto é muito grande, eu não vou ler todo o capítulo. O 16 diz que sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios que haviam em roda de nós e abateram-se muito em seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Ok? Neemias, capítulo 6. Vamos refletir sobre o verso 1 ao 5. Bom, primeiro você precisa entender aqui esse contexto. A Babilônia tinha crescido como grande potência no mundo, invadiu Jerusalém, levou os judeus que estavam em Jerusalém e transportou para dentro da Babilônia. Eles ficaram presos num lugar chamado cativeiro babilônico, escravos da Babilônia. Isso era profecia. Deus havia usado o profeta Jeremias falando que Deus levantaria a Babilônia e a Babilônia iria ter domínio sobre Israel, precisamente sobre os judeus. Durante 70 anos o cativeiro babilônico escraviza os judeus
E depois de um tempo se cumpre uma profecia do profeta Isaías, no capítulo 45 de Isaías, que diz que o Senhor levantaria Ciro para quebrar as portas de bronze, os ferrolhos de ferro. O império da Pérsia se levanta, destrói as fortalezas da Babilônia e leva os judeus que estavam cativos na Babilônia para dentro da Pérsia. Neemias era copeiro do rei da Pérsia. Ele trabalhava nesse período por um rei chamado Artaxerxes, que é a nomenclatura que o rei da Pérsia tinha nessa época. E ele ouviu falar que os muros de Jerusalém ainda estavam quebrados. E por que ele se entristece ao ouvir falar que os muros estavam no chão? Porque uma cidade sem muro é uma cidade sem paz, sem segurança. Os muros serviam também para o crescimento do comércio. Você sabe que tinham várias portas nos muros. Porta do peixe, porta do gado. O comércio funcionava muito forte entre as portas que ficavam nos muros de Jerusalém. Uma cidade sem muro era uma cidade sem segurança. Os judeus estavam jogados a qualquer tipo de invasão, até porque já haviam sofrido muitas. E Neemias recebe a notícia que os muros estavam no chão. Outras pessoas já haviam se levantado para tentar levantar os muros de Jerusalém, mas não conseguiam, porque os judeus também estavam precisando passar por um avivamento espiritual. Eles estavam sem ânimo para fazer nada. Esdras foi um dos homens que profetizou esse avivamento sobre os judeus. Outros tentaram levantar os muros e não conseguiam. Quando Neemias recebeu a notícia que os muros estavam no chão, ele chorou, fez um jejum, e de alguma forma Deus ouviu a sua oração, de modo que tocou no coração do rei Artaxerxes, que vai liberar Neemias para sair para construir os muros em Jerusalém. Então Neemias sai da posição de copeiro do rei para ter a posição de levantar os muros em Jerusalém. Ele recebe as cartas de Xerxes, e com as cartas de liberação ele vai entrar em Jerusalém. Ele entra em Jerusalém. Durante o processo de 3 dias ele faz um planejamento, vê as saídas, as portas, as entradas. E depois do planejamento ele procura o povo e traz uma palavra de ânimo para o povo. Você percebe que Neemias não começou direto reconstruindo os muros. Ele primeiro reuniu o povo e trouxe uma palavra para o povo. Neemias viu a importância de aplicar a lei de Moisés sobre o povo, porque o povo precisava de ânimo. O povo precisava de ânimo. E não adianta só trabalhar se não tiver um envolvimento espiritual. É o avivamento que vai fazer o resultado, porque o avivamento faz o povo se empenhar no propósito. O avivamento faz o povo se empenhar na mesma direção. E a falta de avivamento gera o desânimo. A falta de avivamento faz com que eles não consigam reconstruir os muros. Mas Neemias sabia disso. Então ele aplica a palavra nos judeus. Ministra a palavra nos judeus, com a intenção de mobilizar o povo. Em seguida, Neemias começa a colocar em prática o seu plano. Ele reconstrói os muros, começa a levantar os muros, e esse camarada aqui, o Sambalate, se incomoda, porque Sambalate enxerga Neemias como um concorrente político.
Como Sambalate era um cara de influência em Samaria, era um dos líderes em Samaria, ele ficou com medo de Neemias vir como rei de Jerusalém. Só que Neemias não se levantou para ser rei, Neemias não se levantou porque queria trono, Neemias se levantou porque queria trabalhar na obra, queria levantar os muros. Neemias não está fazendo essa obra por causa de coroa, Neemias está fazendo essa obra porque ele quer ver os muros de pé. Só que Sambalate está preocupado porque está achando que Neemias é uma oposição política. Pode se tornar um rei de Jerusalém. Então cria uma inveja, um incômodo, a ponto dele tentar parar Neemias, que estava levantando os muros. Os muros estavam caídos durante muito tempo, mas é só um Neemias se levantar para querer construir os muros que uns Sambalates se levantam contra ele. Enquanto estava no chão, ele não se levantava. Enquanto estava quebrado os muros no chão, ele não fazia nada, mas foi só alguém se levantar que começou a conspirar a morte de Neemias, a queda de Neemias. É sempre assim. Quando você não faz nada, ninguém reclama. Mas quando você começa a se levantar para fazer, as pessoas que estão ao seu redor procuram um motivo para tentar te derrubar. Sambalate, Gesem e Tobias é gente que não levanta muro, mas fala mal de quem está levantando. Não pega na obra, mas fala mal de quem está pegando. Não coloca um tijolo, mas fala mal daqueles que estão empenhados na obra. É o tipo de gente que só usa a boca para tentar denegrir, destruir, derrubar aqueles que estão no muro construindo. Sentimentos provocados pela inveja. Que tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até esse tempo não tinha posto as portas nos portais. Sambalate e Gesem enviaram a dizer: vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias no vale de Ono. Porém, olha isso, ó. Vem, congreguemos juntamente nas aldeias no vale de Ono. Porém, intentavam fazer mal. Sambalate estão chamando Neemias para estar na aldeia. Congreguemos-nos juntamente nas aldeias. Ele está chamando Neemias para ir para a parte das aldeias, no vale de Ono. Só que o texto diz que Neemias já sabia que estavam tentando mal contra ele. O convite é para estarem juntos. Mas na verdade, a intenção de Sambalate é fazer mal a Neemias. Então, Sambalate envia mensageiros para tirar Neemias da direção. Só que Neemias já sabia que a intenção deles era maléfica.
Porque já havia uma emboscada preparada no Vale de Ono, nas aldeias, para matar Neemias. Só que Neemias está tão concentrado naquilo que ele faz, que ele não vai sair da direção por causa das palavras de Sanbalate. Para que você caia na emboscada, o diabo vai tentar lhe tirar da direção. Você já tem um propósito, você está debaixo de uma direção, e o diabo vai tentar criar distrações para que você caia na emboscada que ele preparou. Já foi feito o laço, porque o convite para ir para o Vale de Ono foi só para pegar Neemias na emboscada. Neemias sabia que eles estavam tentando mal contra ele. Havia um laço preparado. Sanbalate e Gesem estavam prontos para pegar Neemias. Mas como ele está firme na direção, ele não se perde dando ouvido para Sanbalate. A única forma de você cair na emboscada que o diabo preparou para você é você saindo da direção. Então, quer um conselho? Fica na direção. Porque se você sair da direção, o laço já está armado. A emboscada já foi preparada. Já está tudo pronto para tentar te derrubar. Mas se você continuar fazendo o que Deus te chamou para fazer, você não vai cair. Billy Graham tem uma frase que eu gosto. Ele diz assim: sempre que um homem deseja navegar para longe da direção de Deus, o diabo tem um barco preparado.
quando você pretende desobedecer a palavra de Deus para seguir os seus próprios impulsos, o diabo já tem um barco que vai te levar para longe de Deus. Essa emboscada já estava pronta para pegar Neemias. Por que ele não cai? Porque ele está dentro da direção. É isso que o diabo quer fazer. O diabo quer tirar você da direção. Porque se o teu inimigo tirar você do foco, você cai no laço. Se o teu inimigo tirar você do propósito, você cai na emboscada. Porque o laço já foi armado para te levar à queda. Mas você só cai se sair da direção. Fica na direção. Caminha na direção. Continua fazendo o que Deus te chamou para fazer. Permaneça fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Porque você não vai dar oportunidade para Sambalat te atrair com emboscadas. Você não vai dar oportunidade para Sambalat te derrubar com laços. Para que você caia na emboscada, o diabo vai tentar lhe tirar da direção. É por isso que você está recebendo ataque de tudo quanto é lado. É por isso que você está recebendo afronta de tudo quanto é lado. É por isso que está vindo palavra de tudo quanto é lado. É só por causa disso, para tirar você da direção. Porque uma vez que você decide parar de fazer o que Deus te chamou para fazer, para dar ouvido a Sambalat, você cai na emboscada. Sambalat e Gesem enviaram a dizer: vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias, no vale de Ono. Perceba que a palavra aqui é uma palavra encantadora, é uma palavra de união. Vem para cá, próximas aldeias, no vale de Ono. Parece uma palavra de amor, mas a intenção é mal. Palavra doce com intenções amargas. Cuidado com as palavras doces. É muito doce a palavra que ele oferece. Palavra de união, vem pra cá, só quero teu bem, vamos fazer amizade, vamos construir relacionamento, vamos firmar os nossos pés. As palavras são doces, mas a intenção é má. A palavra parece ser de união, mas a intenção é de morte. O diabo nunca vai chegar diante de você com palavras amargas, porque se ele chega com palavras amargas, você foge. Então a palavra que ele usa é doce. Cuidado com as estratégias dele, porque ele vai dizer aquilo que você gosta de ouvir para tentar tirar você da direção. Cuidado, porque ele vai te oferecer aquilo que você gosta para tentar te tirar do propósito. As palavras que você gosta de ouvir, a forma como você gosta de ouvir, ele vai usar tudo isso para tirar você do propósito. Cuidado com as palavras doces, porque tem muita palavra doce que está levando o homem à desgraça.
Nós vivemos um evangelho hoje onde o que mais tem no mundo e na internet são palavras doces. Mas são palavras doces que não estão gerando mudança nessa geração. Um evangelho que abraça, mas não um evangelho que alinha. Um evangelho de amor, mas não um evangelho que confronta, que transforma. As mesmas palavras que Jesus usava quando eram doce, elas também eram de correção. Toda palavra que Jesus transmitia amor, ele também transmitia verdade. Porque na verdade não existe amor sem verdade. Para ser amor tem que ter verdade. Se não tiver verdade não é amor, é mentira, é engano. É qualquer outro sentimento por interesse, mas não é amor. Porque amor tem verdade. Cuidado com as palavras doces. E enviei-lhe mensageiros a dizer: olha isso aqui. Estou fazendo uma grande obra. Estou fazendo uma grande obra. Por que ele não para debater com Sanbalat e Tobias? Porque Neemias está dizendo: eu enviei mensageiros a dizer, estou fazendo uma grande obra. Grande obra. De modo que não poderei descer. Por que cessaria essa obra? O que eu faço é grande. Sabe por que Neemias não parou? Porque Neemias está enxergando que aquilo que ele faz é grande. Eu estou fazendo uma grande obra.
Se eu enxergo o tamanho da minha missão, eu não paro por coisas pequenas. Sabe por que tem gente se desviando da igreja? Porque fulano não olhou na cara dele, porque fulano não deu parte do Senhor, porque fulano não cumprimentou. Saiu da igreja porque fulano não foi na casa dele, não teve visita. Saiu da igreja porque não foi com a cara de Deltrano. Sabe por quê? Porque ele não enxergou o tamanho ainda da missão. Você não enxergou o tamanho da missão. Quando você não enxerga o tamanho da missão, você para por coisa pequena. Para porque alguém não gosta de você. Para porque alguém não te cumprimentou. Para porque nunca te deram a paz do Senhor. Desvia porque não gostou da cara de fulano. Só para por coisa pequena quem não enxerga o tamanho da missão. É por isso que Neemias não para, porque ele está vendo que grande é a obra. Eu estou fazendo uma grande obra. O que eu faço é grande. Então, se aquilo que eu faço é grande, eu não vou parar para bater boca com coisa pequena. A minha missão é muito maior. Você precisa enxergar o tamanho daquilo que Deus te chamou para fazer. Porque enquanto você não vê o tamanho da chamada, o tamanho do propósito, o tamanho da vocação, o tamanho da direção, enquanto você não enxergar o tamanho, você vai ficar parando por causa de qualquer coisa. Você vai ficar desistindo por causa de qualquer coisa. Você precisa entender que aquilo que Deus te chamou para fazer é único, é exclusivo, é grande. Ele entregou em suas mãos. Enxergue o tamanho do que Deus colocou. Porque quando você enxergar o tamanho da chamada, o tamanho da vocação, o tamanho do ministério, a sua dor não vai te parar. As lágrimas não vão te parar. O sofrimento não vai te parar. Porque você vai entender que a sua dor, ela não pode ser maior que a sua chamada. É ao contrário, a sua chamada tem que ser maior que a sua dor. A sua chamada tem que ser maior do que o sofrimento. A sua chamada tem que ser maior do que as lágrimas. Aquilo que Ele me chamou para fazer é grande. Então não paro por coisa pequena. Só desiste por causa de pequenos imprevistos no caminho quem não enxerga o tamanho. Porque quem vê o tamanho da missão sabe que é muito maior aquilo que Deus chamou ele para fazer. Se Deus é muito maior, se o propósito é muito maior, se a vocação é muito maior, se a missão é maior, por que eu paro por coisas pequenas? De modo que não poderei descer. Então os Sanbalates estão chamando Neemias para que Neemias pare de fazer o que está fazendo. E a resposta de Neemias é essa: de modo que não poderei descer. Eu não posso parar o que eu estou fazendo para dar atenção para vocês. Eu não posso parar o que Deus me chamou para fazer para dar atenção para vocês.
Não pare por causa das distrações. Os ataques vieram para te distrair. As afrontas vieram para te distrair. As palavras vieram para te distrair. A intenção do teu inimigo é te distrair. É fazer você parar aquilo que Deus te chamou para fazer e você se distrair. Perder o foco. Perder o propósito. Não pare para responder com gente que não acrescenta nada na sua vida. Não pare para responder pessoas que estão fora do propósito. Não pare nem para tentar se justificar. Deixe eles falarem sozinhos. Porque as distrações são para você parar do que está fazendo. E você concentrar as suas energias nas calúnias, nas críticas. Concentre a sua energia naquilo que Deus te chamou para fazer. E não deixe os desgastes te vencerem. Por que cessaria essa obra? Enquanto eu deixasse e fosse ter convosco. Olha isso aqui. Quase ninguém percebe isso aqui, ó. E da mesma maneira, enviaram a mim 4 vezes. E da mesma maneira enviaram a mim 4 vezes. E da mesma maneira enviaram a mim 4 vezes. E da mesma maneira lhe respondi. E da mesma maneira enviaram a mim 4 vezes. E da mesma maneira lhe respondi. E da mesma maneira enviaram a mim 4 vezes. Eles estão repetindo o processo. Eles estão insistindo em enviar mensageiros para distrair Neemias, mas o texto diz: e da mesma maneira lhes respondi.
Você já disse não para ele. Você já mostrou para ele que não quer cair na proposta dele. E mesmo assim o teu inimigo vai insistir. Você já rejeitou a palavra do diabo. Você já rejeitou a proposta dele. E mesmo assim ele insiste com a intenção de tirar você do propósito. Mas seja firme. Seja firme. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Eu estou pregando para alguém que está sendo tentado. Eu estou pregando para alguém que está recebendo afrontas. Eu estou pregando para alguém que está recebendo propostas. Eu estou pregando para alguém que o diabo está insistindo, oferecendo coisas. Você já disse não à proposta dele, mas ele continua insistindo. Mas seja firme. Resista ao diabo. Seja firme. Ele vai levantar a primeira e você vai ficar firme. Ele vai levantar a segunda e você vai permanecer firme. Ele vai levantar a terceira e você vai permanecer firme. Ele vai levantar a quarta e você vai permanecer firme. Ele vai levantar a quinta e você vai permanecer firme. 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 Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Olha isso. Então Sambalate, da mesma maneira, pela quinta vez, talvez você nunca parou para observar isso. O cara está insistindo, tentou 4. Neemias respondeu da mesma forma. Agora Sambalate tenta pela quinta vez. Enviou seu moço com uma carta aberta na sua mão. Sambalate enviou uma carta aberta. O que seria uma carta aberta? Uma carta para ser lida em público. Preste atenção aqui, senão você não entende essa parte. Que tem um princípio cultural aqui para entender isso aqui. E na qual estava escrito: entre a gente se ouviu, e Gesem diz que tu, os judeus, intentaram revoltar-vos, pelos quais edificou o muro, e tu te farás rei deles, segundo essas palavras. Então preste atenção. Sambalate envia uma carta aberta para que fosse lida em público, dizendo que Neemias iria se tornar rei. Mas Neemias não está aqui para se tornar rei. Neemias está aqui para levantar os muros. Somente. Neemias não é um juiz. Neemias não se levantou como um rei. Neemias simplesmente quis fazer a obra, levantar os muros, erguer a construção. Só que a intenção de Sambalate em mandar uma carta aberta é criar uma rebelião dentro dos judeus. Porque se Neemias dissesse que veio como um rei, isso é criar rebelião no meio do grupo. Então essa carta aberta era com a intenção de denegrir publicamente a moral de Neemias. Porque como Sambalate percebeu que Neemias não estava caindo nos seus argumentos, como Sambalate percebeu que não conseguia tocar em Neemias, criou uma carta pública para tocar no caráter, para tocar na moral.
Talvez você nunca parou para perceber isso, mas essa carta, ela foi lida em público, de maneira que o texto diz, porém eu enviei a dizer, de tudo que disse coisa nenhuma sucedeu, mas tudo corações inventa. Neemias teve que mostrar depois com os frutos qual era a intenção dele aqui. E os frutos mostraram qual era a intenção de Neemias: só levantar os muros e não ser rei. Só que a intenção da carta pública é denegrir a moral de Neemias, o caráter de Neemias. Choramakala mashuri mikala mandarabaravasai. Rergio ndeleminarabakala shuri minarabarabakando revasi. Quando não conseguem te tocar, vão tentar sujar o seu caráter. Quando não conseguem te tocar, vão tentar sujar o seu nome. Quando não conseguem te tocar, vão tentar sujar a sua moral. Quando não conseguem te tocar,
Vão tentar sujar suas vestes. Ele não conseguiu tocar em Neemias, então tentou tocar no caráter. Você está passando por níveis de provação. E para que a obra seja concluída, você precisa permanecer suportando. Porque Sanbalate não vai parar de te atacar. É você que precisa mudar a forma como está enxergando os problemas. Ele vai continuar te acusando. Ele vai continuar te atacando. Vai continuar tentando manchar teu nome. Vai continuar tentando te tirar da direção. Como ele não consegue te tocar, ele vai tentar sujar o teu caráter. Tudo isso é para te parar. Tudo isso é para te parar. As afrontas são para te parar. As pedradas são para te parar. A moral que ele está tocando é para te parar. Tudo isso é para te parar. Já percebeu que quando você estava no palácio, sem se envolver com nada, não tinha ataque, não tinha afronta, mas foi você começar a querer fazer o que Deus te chamou para fazer que os ataques vieram. E seria estranho se não viessem. Porque se você está sofrendo algum tipo de ataque, é porque você está no caminho certo. Eu vou repetir isso. Se você está sofrendo algum tipo de ataque, é porque você está no caminho certo. Eu vou falar de novo. Se você está sofrendo algum tipo de ataque, é porque você está no caminho certo. O diabo não vai atacar a gente que está fora da direção. É por isso que você está passando por crises, é por isso que você está passando por ataques, é por isso que tem problemas, é por isso que tem ventos, só para te tirar do propósito. É para tocar no teu nome, é para manchar a tua moral, é para tocar no teu caráter, só para você parar e deixar de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Agora, estranho seria se você começasse a fazer e não tivesse ataque do diabo. Estranho seria se você começasse a fazer e não tivesse Sanbalate, nem Tobias, nem Gesem. Porque tem que ter ataque. Tem que ter afronta. Isso aqui faz parte do processo. Porque isso aqui é um sinal que você está no caminho certo. O sinal que você está no caminho certo são as afrontas de Sanbalate. O sinal que você está na direção de Deus são as afrontas de Gesem e Tobias. Entende isso? Em 52 dias, Neemias concluiu essa obra.
porque todos aqui estavam conectados no mesmo propósito. Eu vou te ensinar uma fórmula para você aprender a lidar com calúnias, com afrontas. Eu vou te ensinar aqui uma fórmula para você aprender a lidar com ataques de Sanbalates, Tobias. Eu vou te ensinar uma fórmula para você aprender a lidar com aqueles que tentam manchar a tua moral, o seu nome, porque quanto maior é a sua missão, quanto maior é a obra, maiores serão os ataques. Quanto maior é aquilo que Deus tem para a sua vida, maior serão os ataques. Então, se você não suporta uma afronta de Sanbalate, você não está preparado para reconstruir os muros. Agora, qual é a fórmula para suportar Sanbalate, Gesem e Tobias? Como é que eu venço esses caras? Qual é a estratégia? É essa aqui. Essa aqui é a fórmula. Como é que eu venço afrontas? Com frutos. Como é que eu respondo calúnias? Com frutos. Como é que eu respondo disse-me-disse? Com frutos. Como é que eu respondo àqueles que querem meu mal? Com frutos. Como é que eu respondo àqueles que estão todos os dias mobilizando algo para tentar me destruir? Com frutos. Trabalhe com frutos. Mostre os frutos. Se envolva com resultados. Porque com o tempo, todas as palavras que foram lançadas para te destruir cairão por terra quando verem os frutos. Porque a mentira da calúnia só prevalece enquanto não chegam os frutos. Porque depois que os frutos vêm com a verdade, as calúnias são derrotadas. Então dê fruto. Deixa quem quiser falar, continue em cima do muro. Deixa quem quiser criticar, continue em cima do muro. Não pare para querer se justificar, bater boca, para querer mostrar que está certo. Não. Faz isso não. Trabalha, se envolva, mostre os seus frutos. E qual é o seu propósito? Porque os frutos vão revelar o tipo de árvore que você é. Vai mostrar que tipo de árvore são os Gesem, Sanbalate e Tobias, e o tipo de árvore que Neemias é. A gente vai revelar, os frutos revelam quem está falando a verdade aqui. Se é Sanbalate com essa história de carta aberta, dizendo que ele veio para ser rei,
Ou se é Neemias que está com o propósito de construir os muros, que inclusive em 52 dias serão construídos. Então não perde tempo, só frutifica e deixa os frutos falarem por você, porque os frutos, eles falam muito sobre você. Os frutos dizem o tipo de árvore que você é. Senhor, nós ouvimos a Tua palavra. A Tua palavra nos direciona, nos ensina, nos orienta e nos dá força para continuar prosseguindo na missão. Eu sei que aqui tem pessoas que têm um chamado, que têm vocações, pessoas que por algum momento sofreram algum tipo de ataque por Sambalate, com a intenção de tirá-las do seu propósito. Por isso a minha oração é que o Senhor as fortaleça, que elas estejam empenhadas em construir os muros e edificar e fazer aquilo que o Senhor chamou para fazer. Que o Senhor abençoe, que o Senhor dê força, que o Senhor dê ânimo e ajude a permanecer no teu propósito. Eu oro pedindo a tua paz, declarando uma semana de bênção para a vida dessas pessoas, em nome de Jesus, amém. Resumo final do Bíblia, Papel e Caneta. Para que você caia na emboscada, o diabo vai tentar lhe tirar da direção. Não saia da direção, porque o laço já foi preparado. Cuidado com as palavras doces, porque o teu inimigo vem com palavra doce, mas com a intenção de te levar à morte. Só para por coisas pequenas quem não enxerga o tamanho da missão. Porque quem sabe o tamanho da missão, a chamada, a vocação, quem enxerga o tamanho daquilo que Deus colocou sobre as suas mãos, não fica parando por coisas pequenas. Não pare por causa das distrações, porque Sambalate vai criar distrações, ataques, situações, tudo isso para você parar de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. O diabo vai insistir, mas seja firme. O diabo vai bater na mesma tecla, vai permanecer com a mesma proposta, mas fique firme. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Quando não conseguem te tocar, vão tentar sujar o seu caráter. Quando não conseguem tocar em você, vão tentar tocar na sua moral. Tudo isso só para te parar, para te fazer desistir. Quer um conselho? Responda calúnias com frutos. Esse é o Bíblia, Papel e Caneta.